pra gente falar de liderança, porque assim, para ter liderança conceitualmente, precisa ter seguidores. Aham. Então, Jesus era líder, um líder do bem, da mesma maneira que Hitler era um líder, mas era um líder do mal. Porque uma vez que ele tinha seguidores, Uhum. dá pra gente dizer que ele tinha liderança. Porque uma coisa que eu nunca vi existir é liderança sem seguidores. Sim. Para liderar, tem que ter alguém te acompanhando. Mesmo que seja Você, uma pessoa. você não pode liderar para, sei lá, se você não lidera Você ninguém, mesmo. você até pode ser líder de si mesmo e tal, mas geralmente liderança vem acompanhada de seguidores, não É, tem é uma jeito. consequência da É, liderança, né? não tem Não jeito. tem como você falar da pessoa ter a liderança, ela precede os seguidores, Exato. Então não tem mas como a gente falar de liderança se a gente falar, por exemplo, de formação de líderes e multiplicação desses líderes. Porque Verdade. aí até usando Jesus como exemplo, primeiro, né? Todos os milagres, sem exceção, ele nunca estava sozinho. Uhum. Ele orava sozinho no monte, mas ele nunca fez um milagre sozinho. Nem que ele tivesse que selecionar. Ele dizia, você e você, vocês vão comigo. Então, assim, para mim fica um recado. Também não haverá continuidade de liderança sem que ocorra formação uhum, e multiplicação de líderes. Isso tende a se perpetuar à medida em que você passa adiante. Pois Tanto é é. que quando ele manda os discípulos de 2 em 2, falando, ó, ide evangelizar e vocês vão operar milagres também. Ele dá autoridade sobre isso. E isso, Zé, é para mim, o que que justamente essa passagem estava na minha cabeça pelo seguinte: Também fazia sentido. existem estágios de liderança na formação e na multiplicação de liderados. Durante muito tempo, eles só andavam junto com ele, ou ele é quem operava os milagres, ele, Jesus, para que todos vissem, para que eles crescem, para que a fé fosse aumentada, né, em grande quantidade. E aí chegou um grande momento que ele diz: agora vocês farão milagres Em meu nome. em meu nome, porque vocês creram, vocês viram, vocês sabem que é possível. Então são vários estágios de liderança. Porque assim, você mede um líder, para mim, né? Minha opinião, a capacidade de um grande líder, ela é medida quando o time faz na ausência dele. Fato. fato. Porque assim, eu sou um grande líder, minha equipe bate todos os. Eu não gosto muito de meta, mas minha equipe bate os indicadores. Só que se eu sair uma semana de férias, a Ferrou. empresa acaba. Na verdade, Isso não. é um dos piores líderes que eu já Uhum. vi. Você mede um líder, se quando ele sai, a régua continua alta, ou se quando ele sai, essa turma eleva o nível da régua, você diz, isso é um super líder. Você vê que mesmo com as grandes estrelas, isso acontece também, né? Tem um documentário da Netflix que conta a história do Jordan, a trajetória dele. Ah, Você vê o quanto aqueles outros atletas eram fundamentais para que o time funcionasse, o técnico orquestrando tudo, sabendo o papel de cada um. E nos jogos que ele não podia contar com o Michael, os outros atletas desempenhavam o potencial máximo. Isso é liderança. E é muito doido isso, porque a pergunta é: você é um líder ou você é um ventríloco? Porque Um boneco. um boneco, né? Um mestre de marionetes, né? Essa é Master forte, of hein? Puppets. Essa é forte, Porque hein? se o seu time não faz o que tem que ser feito na sua ausência, você é um mero ventríloco. Você tá ali operando, puxando as cordinhas, que é o que a gente chama no mundo profissional como microgerenciamento, né? Nossa. Então, no mundo profissional, quem Até tá passo mal de microgerenciando, ele não está liderando, ele está como fantoche ali, pegando os fantoches e manipulando eles, puxando as cordinhas. Aí, a hora que ele solta as cordas, tudo desaba, que é o que você falou, né, Rafa? É sobre você desenvolver liderança e você delegar com confiança. Sim. Então, você só desenvolve líderes se você é capaz de delegar e não delargar também, né? E tem um ponto interessante nisso, né, cara? Assim, pra gente falar de formação e delegação, isso é uma coisa que a gente sempre teve. Pô, não sei se foi sorte ou se foi natural lá na nossa trajetória nos negócios, de saber como selecionar essas pessoas que estão dispostas a isso também. O que vai acontecer, cara? Tem uma passagem da Bíblia que eu tava refletindo esses dias, que quando Jesus. Salvo engano, tá, gente? Jesus, ele cura o paraplégico, né? Que ele vira o pessoal e fala assim: o que é mais fácil? Um pecador entrar no reino dos céus, ser perdoado e entrar no reino dos céus? Ou eu falar assim, levanta e anda? Na cosmovisão da época, daquele pessoal, que era uma espiritualidade mais materialista, né? Eles olharam e falaram assim, cara, esse cara não vai levantar. Ele falou, então pega a tua cama, leito. teu leito e vai lá. E aí o cara saiu andando na frente. E mesmo assim,
aquele pessoal não acreditou. Ou seja, ele falou assim, pronto, o cara andou. Agora vocês conseguem confiar no que eu tô falando? E o pessoal ainda assim falou, não é possível, o pecador não entra e tal. Então você tem que também ter a pessoa certa para você conseguir fazer esse trabalho. Se não, e aí entra a questão do microgerenciamento, né? A pessoa pega os elementos errados, bota ali na organização, seja num time de futebol, seja na grupo de trabalho da escola, ou então, né, profissionalmente falando, ninguém performa, o que o cara fez? Velho? Amarra e vamos microgerenciar aí o pessoal. E é o que o Rafa falou, a gente escuta palavras assim, ó. Eu sou o líder da empresa. Sem mim, a empresa não roda. Então, me desculpa, você pode ser muita coisa, mas líder você não é. Se você tá falando assim, eu sou o líder da minha empresa, a minha empresa não roda sem mim, de jeito nenhum, as pessoas não fazem nada, E o cara tem orgulho disso. tem orgulho, né?